Bom, meninos, mais um encontro para a gente continuar discutindo como é que se avalia a energia envolvida em uma dada reação química. Uma maneira de fazer, a gente já viu que é entalpia de ligação química, é uma possibilidade, entalpias de formação, e no último encontro vimos que dá para descobrir a variação de energia envolvida em uma reação química usando a lei de Hess. Uma outra maneira é a seguinte: a execução. Pega um tubo de ensaio, promova dentro desse recipiente uma reação química e faz o seguinte: coloque a reação química para acontecer dentro de um líquido. Por exemplo, a água. Seria mais ou menos assim, ó. Eu pego um recipiente, coloco água e aqui o tubo de ensaio, onde eu vou desenvolver uma reação química. Aqui água e aqui dentro está acontecendo uma reação química. Se se tratar de uma reação exotérmica, ou seja, uma reação que libera mais energia do que a energia que foi absorvida para quebrar ligações químicas que haviam, uma reação mais exotérmica vai liberar calor para a água. Medindo a quantidade de calor que foi liberada para a água, eu sei quanto de calor a reação química gerou. Se se tratar de uma reação endotérmica, ela vai tirar calor da água. Com isso, a água vai sofrer um resfriamento, um abaixamento em sua temperatura. Vamos supor a seguinte condição: estou eu fazendo uma reação química com esse esquema dentro d'água. Suponha que a temperatura inicial da água é de 20 graus Celsius. Medi lá, antes da reação acontecer, deu 20. Promovo a reação e observo que, ao término da reação química, a temperatura da água, que era 20, passou para 22 graus Celsius. Ou seja, a temperatura da água aumentou. Uma evidência de que a reação química feita em água, ela se trata de uma reação que é exotérmica. Ou seja, uma reação que liberou energia térmica para a água. Supondo que a massa de água que foi aquecida pela reação seja de 200 gramas. Aí eu me pergunto, qual é a quantidade de calor que foi gerada pela reação e transmitida, obviamente, para a água? A quantidade de calor transmitida para a água é a massa de água que foi aquecida pela reação, nesse caso, 200 gramas. O Czinho da equação é o que a gente chama de calor específico. O que vem a ser calor específico? É a quantidade de calor que já foi tabelada, que eu gasto para variar a temperatura de uma dada substância química. Para a água, esse valor é dado, não tem que saber de cor. Eu acho bom saber de cor, porque a água, dentre todas as substâncias químicas conhecidas, é a que possui o maior calor específico. Ou seja, é muito difícil eu variar a temperatura da água. E o calor específico da água, ele vale 1 caloria para cada grama para cada grau Celsius. Ou seja, para eu modificar a temperatura da água de 1 grau Celsius, se tratando de 1 grama de água, eu gasto 1 caloria. E o ΔT da equação é a variação de temperatura que foi promovida na água. A variação de temperatura foi de 20 para 22, variação de temperatura de 2 graus Celsius. Faço os devidos cortes. Se eu cortar grau Celsius, grama com grama,
eu tenho a quantidade de calor, ou seja, eu tenho o ΔH, a variação de entalpia para a reação química que foi feita em água. E nesse caso, 200 vezes 2, esta reação gerou 400 calorias. Esta é uma maneira que a gente usa também para avaliar a variação de energia envolvida em uma dada reação química, medindo a quantidade de calor que foi doada pela reação para a água ou retirada da água pela reação química em questão. Só um detalhezinho final. Às vezes a gente fica com formulário na cabeça. Essa formulinha, que macete, ela pode perfeitamente, como todas as outras, ser substituída por um raciocínio lógico. Guarda. Para eu aquecer 1 grama de água, eu gasto uma caloria. Uma caloria, desde que eu queira provocar nessa água uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Se eu aqueci 200 gramas de água, 200 calorias. Se a variação de temperatura não foi de 1, foi de 2 Celsius, 200 vezes 2, eis que também chegamos no 400. Espero que vocês tenham entendido mais esta maneira da gente avaliar a variação de energia envolvida em uma dada reação química. Que macete!